pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei em qual horário vocês vão assistir essa aula, tá? Então, a proposta que eu estou trazendo aqui para vocês, e aí para quem não me conhece, né? Eu sou Dan Souza, sou professor de História, sou pedagogo também, estou terminando o curso de Letras, tá? Sou formado em História pela UFPE, sou graduado, mestre e doutor em História, e tenho um trabalho voltado para o movimento abolicionista brasileiro e as lutas por direito e cidadania no pós-abolição ali, no imediato pós-abolição, né, no que a historiografia mais recente chama de imediato pós-abolição, e na Primeira República, né? Direito da população negra, associativismo, são os meus temas principais de pesquisa. Durante o meu doutorado e a minha pesquisa sobre o movimento abolicionista, eu entrei muito em contato com a história do Ceará, mas história do Ceará imperial, né? Principalmente ali entre as décadas de 70 e 80. Para estudar o movimento abolicionista em Pernambuco, necessariamente a gente tem que estudar o movimento abolicionista no Ceará, tá? Então, o que eu vou trazer, boa parte do que eu vou trazer para vocês aqui é extraído da obra do Ayrton de Farias, né, História do Ceará, que é dividida em 5 partes: história pré-colonial. Ele critica, né, o termo pré-história, inclusive é assunto da nossa primeira questão. História colonial, que ele divide em mais partes, tendo em vista que é um período mais longo, né, de longa duração. História imperial, história republicana e história do Ceará contemporâneo. Tá? Então, eu vou tentar gravar 5 aulinhas de resoluções de questões, perfazendo 50 questões comentadas aqui resolvidas, para poder disponibilizar esse material para vocês que estão concorrendo à vaga lá no Ceará, BTT, para o cargo de História. Tá? Espero muito poder ajudar vocês, espero muito que saia a carta premiada aqui, né, a estampa premiada, a questão premiada, para que a gente possa aí acertar essas questões de História do Ceará no concurso. Tá? Hoje, eu vou tentar gravar aqui 2 aulas de resoluções de questões. Caso eu não consiga, durante essa semana e a próxima semana, antes da quarta-feira, eu quero estar terminando tudo isso já, tá? Para estar disponível para vocês lá pelo menos até quarta-feira, beleza? Então é isso, vamos embora sem mais delongas para as resoluções. O livro, né, é A História do Ceará, do autor Ayrton de Farias, tem várias edições. Vocês podem consultar aí, buscar na internet, baixar. Eu acredito que seja tranquilo para baixar esse livro na internet, tá bom, pessoal? Segundo as proposições de Tomás Pompeu Sobrinho é um dos primeiros estudiosos sobre arqueologia no Ceará, arqueologia na região do Ceará, tá? Acerca da ocupação inicial do território que hoje corresponde ao Ceará, assinale a alternativa que melhor descreve a dinâmica demográfica e a rota migratória desses primeiros agrupamentos humanos. Tá? Então, adentraram majoritariamente pelo litoral leste, estabelecendo densos núcleos urbanos sedentários devido à abundância de recursos hídricos nas planícies costeiras. Não, a gente sabe que nesse período aí, né, datado aí mais ou menos de 5, 6, 7 mil anos atrás, os povos eram majoritariamente nômades e seminômades, tá? Ingressaram através das fronteiras atuais com o Piauí e Pernambuco, caracterizando-se por um padrão de ocupação disseminado e rarefeito de caçadores. São originários da bacia amazônica, fixaram-se nas serras úmidas, evitando as planícies secas, o que resultou em uma concentração populacional homogênea. Opa, termo aí bastante complicado, né, excludente. Migraram a partir do Planalto Central durante o Holoceno, desenvolvendo de imediato práticas agrícolas intensivas. Não, né? Não existe nesse período aí essas práticas agrícolas intensivas. Chegaram por vias marítimas impulsionados pelas correntes equatoriais, configurando uma rede de aldeias interligadas que dominavam o comércio litorâneo. E aí, pessoal, vou dar um tempinho, vocês pausam, tá? Para resolver a questão e trazer a resposta, beleza? Voltamos. Pessoal, alternativa correta aqui, letra B, tá? Os primeiros agrupamentos humanos no Ceará, segundo Tomás Pompeu Sobrinho,
Eles ingressaram através das fronteiras atuais com o Piauí e Pernambuco, caracterizando-se por um padrão de ocupação disseminado, nômade, né? E rarefeito de caçadores, tá? Então, Tomás Pompeu Sobrinho, um dos precursores dos estudos arqueológicos locais, defendia a tese de que a entrada dos primeiros grupos humanos no Ceará ocorreu pelas divisas de Piauí e Pernambuco, há cerca de 6 a 7 milênios atrás. Então, seria aí 4, 5 mil anos antes de Cristo, né? Antes da era cristã. Como eram grupos de caçadores e coletores nômades ou seminômades, necessitavam de vastos territórios para a subsistência, o que gerava uma ocupação rarefeita e disseminada, ou seja, espalhada e com baixíssima densidade populacional. Aí tem alguns termos que a gente precisa decorar mesmo para levar para a prova, né? Aqui é o nome do estudioso, é interessante a gente saber, né, que é um dos precursores da arqueologia cearense. Caçadores, coletores, nômades, seminômades, ocupação rarefeita e disseminada, ou seja, né, ocupavam a região do atual território de forma mais espalhada. Tá? Bizu, lembre-se da rota Pipê, né, Piauí e Pernambuco, como porta de entrada e do termo-chave população rarefeita e disseminada, devido ao modo de vida nômade, beleza? Sempre assim, eu faço a leitura, vocês dão uma pausazinha aí para responder, e depois vocês conferem o gabarito para saber se está certo ou não, tá? As escavações no Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, lideradas pela arqueóloga Niede Guidon, trouxeram à tona datações que reacenderam intensos debates na comunidade arqueológica internacional. Assunto lá de pré-história, né? No primeiro período do curso de História, eu paguei pré-história com a professora Ana Catarina, e a gente falou muito sobre as teorias da Niede Guidon, sobre o Boqueirão da Pedra Furada, né, no Piauí, e entre outros sítios arqueológicos, que vem para justamente desconstruir uma tendência, né, majoritária, principalmente da escola americana, sobre a ocupação humana nas Américas. Aí vocês, eu acredito que sabem qual é essa tendência, tá? Qual é essa teoria. Qual é o cerne do conflito científico gerado por essas descobertas? Tá? Então, dei uma pausazinha aí, eu vou estar dando a lidazinha aqui também, tá? A comprovação de que a megafauna nordestina sobreviveu até o século XVI já para por aí, pelo amor de Deus, né? Os portugueses chegaram e viram preguiças gigantes, né? Tigres dente de sabre, pelo amor de Deus. A validação incontestável do método de termoluminescência pelos arqueólogos estadunidenses, que passaram a rejeitar o carbono 14 como métrica universal. O questionamento do modelo Clovis First, Clovis primeiro, né? Visto que as datações de 58 mil anos sugerem uma presença humana muito anterior à ocupação da América do Norte, a evidência material de que os povos da Pedra Furada já dominavam a metalurgia do ferro, não, né? Outro absurdo aí. A afirmação antropológica de que a ocupação do Nordeste se deu exclusivamente, outro termo excludente, por navegação transoceânica a partir da África, isolando a região do fluxo. Se vocês já pausaram, se não pausaram, pausem agora, porque eu já vou responder, tá? Aqui, a alternativa é a letra C. As teorias da Niede Guidon, os estudos, na verdade, da Niede Guidon, né? São estudos baseados em artefatos, em achados arqueológicos, vestígios físicos, materiais, são estudos que questionam o modelo da chegada do homem através do Estreito de Bering, né? Que seria, no caso, a teoria de Clovis, visto que as datações que a Niede Guidon encontra, principalmente de fogueiras, né, datam ali de 58 mil anos atrás, sugerindo uma presença humana muito anterior à ocupação da América do Norte. Portanto, nós temos diversos tipos e modelos de migração para a América e de ocupação da América, né? Desde pelo menos 50 mil anos atrás, segundo os estudos da arqueóloga franco-brasileira, né, Niede Guidon. Salvo engano, ela é franco-brasileira, tá? Se estiver errando aí, me desculpem. Faz um tempinho que eu não estudo essas teorias. A teoria mais aceita tradicionalmente, especialmente nos Estados Unidos, era de que o homem chegou à América pelo Estreito de Bering, fixando-se primeiro na América do Norte, que é a cultura de Clovis, né? Porque foi achado ali na cidade de Clovis, né? Deram, salvo engano, também o nome da caverna de Clovis.
As descobertas de Guidon no Piauí atestaram, via carbono 14, presença humana de 58 mil anos atrás. Isso desafia o orgulho científico norte-americano, que eu gosto do material é que ele é bem sincerão, assim, né, bem objetivo, de possuir os sítios mais antigos, colocando o Nordeste no centro do debate sobre o povoamento das Américas. Tá? Então, pedra furada no Piauí contra o paradigma de Clovis. Os americanos, vocês sabem, não aceitaram de primeira, né, os estudos da Nied Guidon. Foram feitos estudos em laboratórios americanos, franceses, ingleses, para que a comunidade acadêmica americana pudesse começar a aceitar os estudos. Tá? O Nordeste possui registros muito mais antigos, né? 58 mil anos, que os da América do Norte. Bom? Então, segunda questãozinha, matada aqui. A presença de fósseis de animais de grande porte e megafauna, como preguiças gigantes e mastodontes, no atual território cearense, é um indicador crucial para a compreensão da paleografia regional. A partir desses achados, infere-se historicamente que a megafauna possuía adaptações fisiológicas extremas para a falta de água, sobrevivendo na mesma semiaridez climática que caracterizava o sertão na atualidade. O Nordeste era caracterizado por um clima temperado com neves perenes, o que explica de forma satisfatória a presença de animais adaptados à retenção térmica. Pausem aí, lembrando, tá? O ambiente apresentava índices pluviométricos significativamente maiores e vegetação exuberante, configurando um ecossistema capaz de sustentar tais animais. A região sofria com uma desertificação ainda mais severa que a contemporânea, forçando a megafauna a viver exclusivamente submersa no leito do rio Jaguaribe, pelo amor de Deus, né? Preguiça gigante vivendo no leito do rio. O território era dominado por pântanos de água salgada contíguos, inviabilizando qualquer tipo de ocupação humana que fosse contemporânea a essa megafauna. Pausaram já? Respondam. Eu já vou responder aqui. Pessoal, diferentemente do que a gente tem hoje em dia, né? Um Nordeste na sua região interiorana, sertaneja, semiárido, de muita sequidão, de temperaturas elevadas, né? No período aí pré-colonial, né, historicamente falando, do Holoceno, a gente vai ter a presença da megafauna num território nordestino, cearense, entre outros territórios, né, do Nordeste, do futuro Nordeste, que estava numa situação climática diferente da de hoje. Estava numa situação de vegetação, de bioma, diferente da de hoje. Se é que a gente pode utilizar essa terminologia de biomas, tá, para o período do Holoceno. Esses animais gigantes demandam uma grande quantidade de água, de vegetação, de alimentação, né? Então, era necessário ali ter uma variedade muito grande de fauna, de flora e uma necessidade pluviométrica, né? Uma necessidade de água. Demandam uma quantidade colossal de água e forragem diária para a sobrevivência. A existência abundante de seus fósseis no interior cearense, a maior parte deles encontrados a partir de escavações, né, artesanais, para abrir poços artesanais, comprova que no passado geológico a região não era semiárida como hoje, mas possuía um clima muito mais úmido, com florestas tropicais densas e rios caudalosos. Fósseis de megafauna, passado úmido, chuvoso e com florestas. A caatinga e a seca são fenômenos geoclimáticos recentes do Holoceno, tá? Então, vamos que vamos para a próxima questão. O autor Ayrton de Farias evidencia um paradoxo trágico em relação aos achados paleontológicos no Ceará, fenômeno intimamente ligado às severas condições climáticas contemporâneas. De acordo com o texto base, esse paradoxo histórico se manifesta na medida em que, vamos lá, eu acho que eu acabei dando um spoiler dessa questão quase agora, né? Pausem aí. As inundações periódicas do polígono das secas revelam os fósseis na superfície, mas a elevada acidez das chuvas nordestinas dissolve os registros ósseos. O Estado investe maciçamente em grandes escavações arqueológicas, isso é uma piada, durante as secas, porém o excesso de rigor burocrático impede a exposição dessas descobertas. A busca por água nas secas leva sertanejos a cavar profundas cacimbas nos rios, revelando fósseis que frequentemente destroem devido ao uso de ferramentas.
Os sítios arqueológicos são rigorosamente preservados pela secura natural do solo, mas o avanço ininterrupto da agricultura irrigada tem soterrado essas áreas. Os fósseis da megafauna só são encontrados em reservas indígenas demarcadas, onde a população é proibida de realizar pesquisa, gerando os conflitos fundiários. Perdão. Marquem aí qual é que vocês acham que é a alternativa correta. É isso que dá tomar Coca-Cola antes de dar aula, né? Pessoal, eu dei um spoiler sobre essa questão, né? Eu falei sobre isso na questão anterior, né? No caso, na 3. A ironia destacada no texto é que a seca severa e castigo sertanejo é o principal fator que possibilita a descoberta dos fósseis, quando cavam cacimbas profundas no leito de rios secos. Contudo, o uso de ferramentas brutas como picaretas e o completo desconhecimento técnico fazem com que as peças sejam acidentalmente quebradas no exato momento de sua revelação. Tá? Então, cacimba mais seca, revelação de fósseis, que infelizmente é acompanhada de destruição acidental por ferramentas rústicas, tá? Para quem tem aí dificuldade nesse assunto, nesse tema, é bem pequenininho o capítulo do Ayrton, tá? Ele vai, se eu não me engano, da página 14 à página 20 alguma coisa. Acho que é da 14 a 21. Parece que é da 14 a 21. É um livro com a maior parte das páginas dividida em duas colunas, né? Então, dá uma sensação, às vezes, de maior extensão do corpo do texto, mas se fosse assim, eu acredito que seria bem parecido. Então, da 14 a 21, mais ou menos ali 7 páginas de leitura para quem está com dificuldade nesse assunto aqui, beleza? Sobre a preservação e a gestão da memória paleontológica e arqueológica no estado do Ceará, o material de apoio faz uma grave denúncia sobre práticas que corroem o patrimônio histórico e científico. Assinale a alternativa que identifica corretamente esse problema. Tá? Pausem para responder. Vamos lá. A exportação legalizada e taxada de fósseis, promovida por universidades públicas que vendem o patrimônio para financiar a infraestrutura local de pesquisa. Pelo amor de Deus, né, pessoal? O contrabando de peças inestimáveis, vendidas por preços irrisórios pelos moradores, devido à desinformação sendo enviadas a colecionadores estrangeiros. A destruição sistemática e legalizada dos sítios fossilíferos por mineradoras multinacionais, contando com a conivência irrestrita dos órgãos de proteção. A falsificação, deixa o IFAM ler uma alternativa dessa. A falsificação em larga escala de fósseis de dinossauros por artesãos cearenses, o que desacreditou as instituições paleontológicas brasileiras no exterior. A retenção e ocultação exclusiva de todos os achados pela Igreja Católica no século XIX, cujos registros permanecem indisponíveis para escrutínio acadêmico. É um índice arqueológico, Só aqui, ó, letra B. Infelizmente, né, como aponta o autor, o Ceará ele sofreu e ainda deve sofrer, né, com o roubo mesmo, né, propriamente dito, e a venda ilegal de artefatos históricos e arqueológicos, tá? No caso aqui, artefatos arqueológicos que são também, consequentemente, artefatos históricos, tá? O Ayrton de Farias aponta o gravíssimo problema do contrabando pela absoluta falta de educação patrimonial. No caso aí não é um exagero, né? Existe educação patrimonial, mas não existe uma educação patrimonial engendrada pelo Estado, fomentada pelo Estado, de forma realmente a preservar esse patrimônio material do Estado e do mundo, né? Extrema necessidade econômica, moradores locais comercializam peças valiosas por quantias miseráveis com atravessadores. Estes fósseis são traficados para fora do país, esvaziando a identidade e o acervo pré-histórico do Ceará. Eu acho que é naquele programa Trato Feito, né, que mostra uma loja de penhores nos Estados Unidos, da History Channel, que tem um episódio que uma mulher ou um cara vai vender uns artefatos indígenas, no caso de indígenas tupis, né, marajoaras e tupis, se eu não me engano. E assim, isso existe, né, pessoal? A gente sabe que esses tipos de mercado de contrabando existe. Então, isso causa uma ameaça ao patrimônio, contrabando internacional facilitado pela desinformação das populações sertanejas e pela omissão também do Estado, né? Uma denúncia que o autor faz no texto, tá? Considerando as datações da presença humana no Boqueirão da Pedra Furada
e estimativas locais de pesquisadores como Pompeu Sobrinho para o Ceará, e conclusão historiográfica e cronológica pode ser delineada sobre o povoamento macro-regional. Aí vamos lá, pausem aí, tá? A ocupação do território cearense antecedeu a do Piauí em dezenas de milênios, provando que as rotas migratórias fluíram do litoral leste para o interior. Pessoal, vê só, a gente falou justamente na primeira questão, ou foi na segunda ou foi na primeira, que as rotas migratórias para o Ceará, elas, pelos estudos, né, do Pompeu Sobrinho, Tomás Pompeu Sobrinho, elas iniciam a partir do Piauí de Pernambuco. Então, essa alternativa aí acaba não tendo lógica, né, invertendo a situação. A presença humana se deu de forma idêntica e simultânea, já pode parar a leitura. Observa-se um contraste. O Piauí abriga vestígios de 58 mil anos, enquanto estimativas clássicas para o Ceará giram em torno de 7 milênios, sugerindo ocupações distintas. Não tem mais o que ler, tá? É aqui que aqui você vai ter a Nied Guidon, você vai ter o Pompeu Sobrinho para o Ceará e a teoria, né, da vinda do homem para o Ceará através das fronteiras atuais com o Piauí e com o Pernambuco. Bom, o texto estabelece uma assimetria temporal, enquanto Nied Guidon provou a existência de agrupamentos humanos do Piauí há pelo menos 58 mil anos. As estimativas clássicas para o Ceará sugerem uma ocupação muito mais recente, 6 a 7 mil anos. Isso demonstra que o povoamento no Nordeste não foi um evento único e linear, mas composto por múltiplas ondas migratórias complexas ao longo de milênios, tá? Que tem um bizuzinho para vocês gravarem. Vamos que vamos. Todo o material vai estar disponível aí junto com a aula para vocês, beleza? O intenso debate sobre a antiguidade do homem nas Américas envolve diferentes metodologias de datação aplicadas aos achados nordestinos. Sobre os métodos de termoluminescência e carbono 14, citados no texto base, é historiograficamente correto afirmar que, aí vamos lá, o carbono 14 atestou presença de 100 mil anos, sendo um método obsoleto, enquanto a termoluminescência confirmou 58 mil anos com consenso absoluto da academia. Nenhuma coisa nem outra, né? A Nied Guidon ela vai utilizar a técnica do carbono 14 e não da termoluminescência ali para fazer os estudos dela, né? Então aí esse consenso absoluto da academia também não existe, e foi o carbono 14, não a termoluminescência, quem confirmou essa datação de 58 mil anos atrás. Ambos os métodos falharam estruturalmente na datação da matéria orgânica no clima semiárido, sendo restritos à análise estratigráfica de pinturas rupestres. Também não. A termoluminescência apontou registros de 100 mil anos, mas é contestada, enquanto o carbono 14 estabeleceu a marca de 58 mil anos, principal tese de Guidon. Vamos ver. Foram recentemente abandonados em favor do sequenciamento de DNA mitocondrial, extraído de fósseis ósseos, que fixou a ocupação irrevogavelmente em 12 mil anos. Ainda bem que veio esse termo irrevogavelmente, para facilitar ainda mais para a gente. A termoluminescência é aceita apenas por arqueólogos estadunidenses para corroborar Clovis, ao passo que o carbono 14 é rejeitado como ferramenta no Brasil. Pessoal, aqui a letra C, tá? A termoluminescência apontou registros de 100 mil anos, porém é contestada até hoje, né? Enquanto o carbono 14 estabeleceu a marca de 58 mil anos, que é a principal tese da Guidon. A obra detalha que a técnica da termoluminescência produziu datações estrondosas de até 100 mil anos, porém estas sofrem forte contestação de parte da comunidade científica internacional. Em contrapartida, as análises via carbono 14 atestaram inquestionavelmente 58 mil anos, tornando-se o principal alicerce da defesa de Guidon contra o modelo tradicional de Behring e Clovis. Tá? A caracterização dos primeiros habitantes do Ceará como uma população disseminada e rarefeita, firmada pela historiografia clássica local, implica rigorosamente que esses grupos indígenas do período pré-colonial eram o quê? Pausem aí, tá? Organizaram impérios centralizados e burocráticos, controlando latifúndios por meio de uma complexa rede de escravidão de prisioneiros capturados em guerras, apresentavam altas taxas de urbanização em núcleos proto-históricos, porém com expectativa de vida extremamente baixa que limitava a expansão territorial, dependiam estritamente das trocas comerciais fluviais com sociedades andinas, espalhando-se taticamente apenas ao longo das margens perenes do rio Parnaíba, deu a poxa, né, do Ceará para os Andes.
apresentavam uma organização de caça e coleta, exigindo extensas áreas geográficas para sua subsistência, sem esgotar o meio, gerando vazios populacionais, ou concentravam unicamente nas praias, pois se unicamente aí, né, já deixa essa alternativa errada. A oitava aqui, ó, letra D, como a gente falou lá em cima, né? Essa população pré-colonial de 5, 6, 7 mil anos atrás, no Ceará, ela era uma população de nômades e seminômades. Eles viviam migrando, então não ficavam em uma região fixamente sedentarizados. Por isso, os vazios demográficos, né? O termo disseminado e rarefeita remete ao baixo adensamento demográfico tipo de nômades e seminômades, por viverem da caça e da coleta, economia destrutiva e apropriadora. Esses povos precisavam constantemente mudar de territórios ou possuir áreas de forrageio imensas para que a natureza tivesse tempo de se recompor. O resultado espacial são vastos territórios vazios entre as tribos. Tá? Tudo bem. Nona questão, pausem aí para responder. A leitura reflexiva do material revela uma postura crítica do historiador em face do tratamento concedido à pré-história do Ceará. Diante do contexto e do tom adotado na obra, qual é a principal denúncia da ordem político-social levantada pelo autor? Então, vamos lá. A dotação desproporcional de recursos governamentais para escavações da megafauna, o que resultou no abandono deliberado do estudo do período colonial local, o preconceito acadêmico das universidades cearenses, que importam teorias eurocêntricas e se recusam a financiar teses sobre grupos indígenas pré-cabralinos, a crônica omissão estatal e a carência de políticas patrimoniais, culminando na destruição de vestígios e convertendo um passado rico num vazio histórico, o sequestro das pesquisas arqueológicas pelas elites agrárias, que transferem os fósseis encontrados em suas propriedades para museus privados e inacessíveis. Se fizessem em museus era bom, né? Pelo menos se eles fizessem em museus, né? A instrumentalização política das descobertas arqueológicas por governos populistas, visando justificar a paralisação de grandes obras de combate às secas. E aí, galera, aqui, novamente, né? Tá dando muito. Letra C, tá? O autor repudia a negligência com o nosso passado, a inexistência de políticas robustas de preservação por parte do poder público, somada ao total desconhecimento das populações vulneráveis, o que resulta na perda diária de sítios arqueológicos. O apagamento físico dos fósseis fortalece um grave mito historiográfico, o de que a história cearense só teria começado com a chegada da colonização europeia portuguesa. Tá? Todo mundo aí sabe que não, né? Existem pessoas habitando o Brasil desde pelo menos 58 mil anos atrás, como a ciência mais recente comprova. Tá? Última questão. Embora o texto aborde de forma contundente a pretérita existência de animais gigantes no Nordeste, impõe-se a compreensão do seu colapso. Do ponto de vista paleobiológico e ambiental, o fator fundamental e determinante para a extinção da megafauna na região foi o quê? O início precoce da colonização europeia, responsável pela caça predatória em massa e pela introdução da pecuária extensiva que exterminou os pastos nativos, o impacto geológico direto de uma chuva de meteoros, concentradas na região da bacia do Araripe, que dizimou de forma abrupta as espécies há 2 milhões de anos. Então, se a gente fala que teve megafauna ali no período, né, convivendo com seres humanos, isso aí está errado. A domesticação forçada e a exploração exaustiva desses mamíferos colossais como insubstituível força de tração pelas antigas sociedades pré-coloniais andinas, as severas epidemias virais de alta letalidade, introduzidas inocentemente pelas primeiras levas migratórias humanas advindas do Estreito de Bering no passado, essa foi criativa. As profundas alterações climáticas e geográficas na transição para o Holoceno, que transmutaram ambientes úmidos em paisagens semiáridas escassas em recursos. Então, aqui, a letra E é a nossa alternativa correta final. Tá? O fator primário para o colapso da megafauna não envolveu ação humana direta como caça ou domesticação, e muito menos colonizadores europeus. Ocorreu devido à drástica mudança climática que marcou a passagem do Pleistoceno para o Holoceno. O Nordeste perdeu grande parte de suas florestas úmidas, originando o bioma da Caatinga. Sem a abundância hídrica e vegetal necessária, a fauna de grande porte foi condenada à extinção. Tá? Então, aqui, esse material, ele já está liberado para vocês na plataforma, tá? No momento que essa aula entrar, o material já vai estar lá. E o próximo material vai ser esse daqui, sobre
o Ceará colonial, tá? Sobre o Ceará colonial. 10 questões inéditas também. Todos os outros já estão preparados, tá, pessoal? A gente vai ter o colonial, o republicano e o contemporâneo. Falta só o contemporâneo, na verdade. Republicano tem 2. Preparei 2 materiais do republicano. Aqui é o imperial, aqui é o republicano, e tem outro também do republicano, que é esse daqui, tá? Que eu vou estar colocando lá para vocês, beleza? Galerinha, é isso. Não tem muita coisa que a gente falar. Temos que ser bastante objetivos aqui mesmo para aproveitar ao máximo o tempo da gente, tá? Qualquer coisa, quem ainda tiver interesse em adquirir a plataforma, deixa eu abrir ela aqui para vocês. Quem ainda tiver interesse em adquirir a plataforma, ela está disponível ainda, tá? E vai ficar disponível durante todo esse ano de 2026, beleza? A nossa plataforma completinha para o IFCE, para o IFPI, porém também serve para todos os outros institutos federais. Tá? Então, esse ano tem concurso para Instituto Federal, ano que vem tem concurso para Instituto Federal. Quem quiser começar a se preparar, né? Temos aqui as nossas aulas de português, com os materiais, já todos aqui, tá? Temos a nossa base comum, que geralmente é o que cai para tudo. Então, 8.112, 11.892. Nessas aulas aqui do IFPI, nós vamos ter Constituição Federal, essa aqui é específica do IFPI, Diretrizes Nacionais da EPT, tá? Cai geralmente também para todo mundo. Nos do somente IFCE, Administração Pública e Código de Ética, os artigos 37 ao 41 da Constituição, Processo Administrativo Federal e Planos de Cargos e Carreiras, tá? Didática e Planejamento, abordagens da EPT, tá? Temos aqui muitas aulas extras, 8.112, 11.892, Código de Ética, Carreira BTT, resolução de questões aqui, de fundamentos de EPT e também de legislação. Aqui questões de LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente e Constituição Federal. Aqui mais aulas extras, Formação Humana Integrada, DCNs da EPT, História das EPTs, aulão de fundamentos da EPT, tendências pedagógicas, simulados de questões pedagógicas, currículo e teoria do currículo, velho. Essa plataforma ela tá completona para quem quer começar a estudar ou para quem já está estudando, mas não tem um direcionamento assim, tipo, o que é que eu vou ver? Aqui você vai ter quase tudo. O último aulão da gente de português, o último aulão de legislação, inclusive os alunos que assistiram esse aulão aqui do IFPI, a maior parte deles foi 9 de 10, 10 de 10, das questões de legislação, né? Português já foi mais pesadinho, né? E estamos agora com os aulões de vésperas do IFCE, tá? Esse aqui é o aulão do dia 15 de ontem, já está disponível, tá? O aulão da parte pedagógica, com os 3 materiais. E teremos mais 3 aulões, um de português e 2 de legislação, tá? Para quem quiser aí estar adquirindo o curso, fica à vontade, que nós ainda estamos vendendo essa plataforma, tá bom? Galera, valeu, estamos juntos. Qualquer coisa, entre em contato comigo no WhatsApp. O contato é 819-8892-9859. Vocês têm meu contato aí. Fiquem à vontade para falar comigo. No Instagram, Dan Souza Prof. Tamo junto. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir aí nesses horários. E vamos embora, né? Buscar e garantir a nossa vaga aí nos institutos federais.